Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico. Para hoje eu decidi falar acerca desta obra Ensaios sobre Individualismo Intelectual e Terapêutico. Eu tenho a consciência, pronto, que o título do livro pode ser um bocado, pode assustar as pessoas, pronto. Podem ficar com a sensação que o livro não é escrito para o público em geral, mas o livro é escrito também para o público em geral. Portanto, é importante fazer essa referência, que ele está escrito com uma linguagem acessível para o público em geral, embora contribua para um desenvolvimento ético, emocional, intelectual, consciencial, até sexual das pessoas. Portanto, tem aqui uma abordagem, tem conhecimentos que podem ajudar a uma pessoa a ter uma sexualidade mais saudável, tanto, não tanto na relação com o ato sexual, mas na relação com a sexualidade em termos inconscientes, como funciona a nossa sexualidade de forma inconsciente. Esta abordagem do individualismo não é uma abordagem tradicional, é importante compreender que esta abordagem do individualismo tem a ver com uma forma de nós procurarmos realização de dentro para fora, enquanto o nosso ego, isto até numa linguagem da filosofia oriental, propõe uma tentativa de realização de fora para dentro, portanto propõe uma forma de nos relacionarmos com as outras pessoas que envolve, por exemplo, tipo relacionamentos tóxicos, uma pessoa tornar-se permeável a relacionamentos tóxicos ou tornar-se tóxico nos relacionamentos porque envolve uma dependência emocional, por exemplo. Posso ler a sinopse, que é: esta obra consiste num ensaio sobre o individualismo intelectual e terapêutico, apresenta uma nova forma de se compreender o individualismo, demonstrando como ele pode contribuir filosoficamente para a felicidade individual, mas também para a felicidade relacional e coletiva. Com auxílio de filosofias milenares, ocidentais e orientais, abrangendo quase todas as áreas da filosofia. É apresentada uma abordagem filosófica singular e inovadora que contribuirá para um desenvolvimento consciencial e felicidade do leitor. Portanto, até questões, por exemplo, que afeta muita gente, como a ansiedade, como a depressão, a dificuldade que as pessoas têm de relacionar com as suas emoções, com a raiva, com a revolta, com a tristeza. Portanto, eu trato nesta obra ensaio sobre o individualismo intelectual e terapêutico. Não é uma obra com muita exigência intelectual, apesar de ter conhecimentos, e se for preciso, tem palavras que uma pessoa, num instante, uma pessoa descobre no dicionário. Portanto, ajuda a resolver muitos problemas interiores que as pessoas têm, ajuda a compreender problemas interiores que as pessoas nem imaginam as causas, nem imaginam as consequências, porque eles acontecem de forma inconsciente. Portanto, este ensaio sobre individualismo intelectual e terapêutico propõe, por exemplo, a autoconsciência, a autocentragem, o autodesenvolvimento, propõe um processo de consciência, ou ajuda num processo de consciência em que uma pessoa descobre coisas que faz de forma inconsciente, portanto a pessoa não se apercebe e isso tem consequências infelicitárias. Portanto, faz uma desconstrução até do nosso exercício intelectual. A questão do individualismo intelectual tem a ver com para nós ganharmos mais autonomia intelectual, para termos mais liberdade e responsabilidade intelectuais, para compreendermos como é que funciona o nosso sistema de crenças, como eu chamo o sistema de saberes, o sistema de escolhas, o sistema eh, de crenças, escolhas, saberes, o sistema do sentir, como as nossas emoções, como a nossa falta de autoestima, por exemplo, influencia negativamente a nossa liberdade intelectual. Portanto, a liberdade intelectual no sentido de liberdade de pensamento, liberdade, o pensamento crítico. Portanto, o título pode assustar, digamos assim, que eu já tive essa percepção. Parece que o título que é para um nicho muito específico de intelectuais, intelectualoides ou de filósofos, de um patamar de. Não é, o livro não é assim tanta coisa. Ensaio sobre individualismo intelectual e terapêutico. Portanto, é um ensaio, mas também tem um enquadramento de manual. Portanto, tem aqui soluções para muitos problemas, ou tem aqui sementes para nos pôr a pensar acerca de muitos problemas infelicitários. Eu digo que problemas infelicitários são problemas que causam infelicidade. Até questões de sexualidade que envolve a questão das traições, a questão da dependência emocional, a questão de compreender como é que funciona o nosso ego, como funciona a dança do acasalamento humano, por exemplo. Quem tem interesse nessas coisas tem a ver com a sexualidade inconsciente, o que as pessoas fazem para se exibirem em termos sexuais, para se destacarem das outras pessoas, mesmo a competição, a exibição de beleza e de poder. Como é que funciona essa questão até de machismo, ou no machismo? O que é que as pessoas fazem de forma consciente e inconsciente, acreditando que vai trazer escolhas que fazem, acreditando que vão trazer felicidade, mas não passam de ilusões criadas pelo nosso ego. Portanto, e acontecem de forma inconsciente as compensações, as projeções, as compulsões, todo esse tipo de coisas que as pessoas fazem, muitas vezes da origem da frustração e insatisfação afetiva e sexual. Como resolver a frustração e insatisfação afetiva e sexual? Como resolver as compulsões afetivas e sexuais, que depois têm consequências até nas compulsões alimentares. Portanto, todo enquadramento de nos tornar intelectualmente mais livres,
e propõe um desenvolvimento consciencial. Tem filosofias milenares, aqui eu trato, por exemplo, filosofia budista, a filosofia epicurista, a filosofia do yoga, do tantra yoga. Vou beber a muitos filósofos ocidentais e filósofos orientais. Portanto, tem enquadramento histórico até dessas filosofias milenares. Portanto, é uma obra mais acessível para o público em geral do que o título possa sugerir de uma forma ou de outra. Portanto, eu sabendo que o título pode ser... o título é provocador, mas ao mesmo tempo é sugestivo, mas ao mesmo tempo eu sei que pode assustar as pessoas que não estão habituadas a este tipo de conteúdo. Tem uma linguagem acessível para o público em geral. As palavras que por alguma razão possam não compreender, que pode estar em qualquer livro, basta ir ver ao dicionário. Mas eu também dou as definições aqui, portanto não é um livro difícil de ler. Pode ajudar a resolver muitos problemas que as pessoas vivem, quase todo o tipo de problemas, de vivências interiores, tem uma abordagem, no fundo este individualismo propõe uma filosofia de vida que ajuda a pessoa a tornar-se melhor dentro de si mesma, melhor para si mesma e, nessa sequência, a tornar-se melhor em termos relacionais, todo tipo de relacionamentos, e tornar-se melhor para a coletividade. Portanto, tem uma abordagem coletivista, tem uma preocupação com a coletividade, não é individualismo fechado sobre si próprio. É um individualismo que propõe a morte, que ajuda uma pessoa a contrariar o próprio ego, que esse ego é que faz com que a pessoa se torne nociva para si mesma e nociva para as outras pessoas. Portanto, este idealismo vai ter objetivos em termos de coletividade e objetivos em termos relacionais. Porque se a pessoa não estiver bem consigo mesma, vai estar bem com mais ninguém. Se a pessoa não se conhecer a si mesma, não vai estar bem com mais ninguém. Portanto, primeiro a individualidade, cuidar-se, estar bem dentro de si mesmo e depois poder estar bem com as outras pessoas. Portanto, tem uma linguagem acessível para o público em geral. A pessoa pode descobrir o epicurismo, pode descobrir o taoísmo, pode descobrir a filosofia budista, pode ter até uma abordagem de Kant. Portanto, tem várias abordagens aqui do yoga, do tantra yoga, tem uma data de sementes que uma pessoa pode perceber conjugações e de que forma até que essas filosofias, no fundo, acabam por ser individualistas sem as pessoas perceberem. Portanto, eu vou deixar na descrição do vídeo os links para as pessoas adquirirem esta obra. Podem entrar em contato comigo também, basta por filipeferrecalhau@gmail.com. Eu publico no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Spotify, no TikTok, em diversas plataformas. Portanto, é um livro mais acessível para o público em geral, que as pessoas possam parecer, ou que o título possa sugerir, ou de uma forma ou de outra. Portanto, acho que vale a pena a leitura. Claro que eu sou pronto, já sabe, foi o que escrevi. Portanto, fica aqui um vídeo de aconselhamento ético-filosófico, uma referência de leitura, biblioterapia, podemos chamar assim, para ajudar uma pessoa num processo de autoconsciência, para uma pessoa ter mais brio intelectual, compreender de que forma é que pode ter bloqueios, apegos, conservadorismo intelectuais de forma inconsciente, como resolver esses apegos, como identificar e como resolver. E até em termos aquelas problemáticas interiores e relacionais muito comuns, que é a falta de autoestima, a depressão, a ansiedade, as carências interiores, todo esse tipo de coisas, podem ser solucionados. Eu tenho aqui algumas sementes para ajudar a resolver estes problemas, entre outras coisas que eu não falei aqui, porque o livro tem... Ora bem, o livro são muitos capítulos. O livro são capítulos curtos, não são capítulos exaustivos, assim. São capítulos de 2, 3 páginas, muitas vezes são 316 capítulos, com vários tipos de problemas, vários tipos de temas, que eu acredito que vale a pena ler, e é uma obra que pode ser contra-intuitiva, no sentido que este individualismo não tem nada a ver com aquilo que muita gente poderá imaginar. Portanto, tem uma abordagem de contrariar o próprio ego e explica aqui o que é o ego enquanto sistema de sobrevivência e reprodução da espécie, a sua fuga da dor, do medo da morte, medo da dor, medo da rejeição, enquanto a busca de prazer e o princípio do prazer como aquilo que orienta no fundo as pessoas de forma inconsciente, de que prazeres é que são felicitários e infelicitários, ou infelicitários. Portanto, tem uma panóplia de assuntos, de temas, de temáticas, até de abordagens filosóficas para ajudar a resolver os problemas das pessoas, porque eu acredito que a filosofia tem de ajudar as pessoas, não pode ficar lá em cima para meia dúzia de intelectuais. É importante também chegar às pessoas, para o público em geral, e ajudar as pessoas a terem uma vida mais consciente, mais livre e mais feliz. Portanto, fica aqui um vídeo aconselhamento ético-filosófico. Ajudem a divulgar, ajudem a chegar a mais pessoas, se acharem que vale a pena. Comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.